Então, boa tarde a todos, a todas. Vou fazer esse informe que a gente tem que fazer em voz alta na gravação. Essa palestra ela vai ser gravada e depois ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Grupo de Estudos e Pesquisa do professor Elias. Então, fazer parte disso inclui também talvez alguma visibilidade depois na divulgação dessa atividade. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui que eu vou tentar seguir para não me perder muito e as coisas serem bem organizadinhas. Bom, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. É um enorme prazer receber o professor Elias aqui, que eu chamo de professor Elias, mas é um grande amigo de longa data, então estou duplamente feliz. Essa é uma atividade organizada pelo grupo de pesquisa do curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, que é o História, Mulheres e Feminismo, o IMUF. Ele é coordenado por mim desde 2017. A gente tem uma página no Instagram, a gente também tem um canal no YouTube, que agora a gente precisa. E aí quem quiser acompanhar as atividades do nosso grupo de pesquisa pode acompanhar por esses dois meios. Fazem parte desse grupo de pesquisa estudantes do curso de História. Todas as atividades que a gente desenvolve são elaboradas, construídas, organizadas de maneira coletiva, né? Então, a palestra de hoje integra essas atividades e foi organizada por todas nós, né? Então, desde a organização da programação, cartaz de divulgação, a coordenação das atividades, lista de presença, tudo isso é um trabalho coletivo do IMUF. Como eu disse, né, vou repetir, essa atividade será gravada por motivos de segurança e também porque ela vai ser divulgada depois no canal do YouTube do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Gênero e Sexualidade, da UFAL. A Isa acabou de colocar ali no chat, eu vi o link do canal, então se vocês quiserem já pode se inscrever. Eu sei que tem uma atividade marcada para discutir o novo livro do Foucault, né? Eu peço para vocês, assim como eu fiz por e-mail, que vocês não compartilhem o link da atividade, não só por questões de segurança, porque a gente sabe o que tem acontecido em algumas atividades que a gente promove online, mas também porque a gente tem um número restrito, né? Tem um espaço restrito e as pessoas que estão inscritas vão ter prioridade, então, por favor, não compartilhem. Se vocês perceberem qualquer tipo de movimentação esquisita, ataques racistas, machistas, homofóbicos, lesbofóbicos, eu peço que vocês mutem o som de vocês, mas vocês não saiam da sala. Se algo acontecer, a gente vai tentar organizar e a gente vai impedir que a nossa atividade seja interrompida. A gente vai ter uma lista de presença feita através do Google Forms. A Luana, mais ou menos no meio da atividade, vai colocar esse link no chat, aí todos e todas podem assinar. Todo mundo já está acostumado com isso, né? Então todo mundo já fica de microfone fechado, porque a gente aprendeu lá no começo, era aquela zoeira de microfone, mas agora todo mundo já sabe. Eu peço que vocês mantenham os microfones fechados e, obviamente, quem puder, deixe a câmera ligada para a gente poder se ver. Então vamos ao que interessa, né? Que é a fala do Elias. Então hoje a gente terá a fala, eu estou ouvindo um ecozinho, será que é meu mesmo? Acho que é meu mesmo. A gente terá a palestra do Elias Ferreira Veras, cujo título é Escrita da História e, entre parênteses, né, Invisibilidade das Homossexualidades no Brasil. O Elias é doutor em História, professor Elias, doutor em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Alagoas, onde ele coordena o grupo de estudos e pesquisa em História, Gênero e Sexualidades, que eu já repeti várias vezes, que é para fazer propaganda mesmo. Atua no campo da historiografia, com ênfase na história da imprensa e das relações de gênero, sendo autor de diversos artigos, capítulos e dossiês sobre essas mesmas temáticas. Em 2017, publicou o livro Travestis, Carne, Tinta e Papel, que teve uma nova edição publicada em 2019 pela editora Apris. Resultado da sua tese, né, Elias, que eu tive a oportunidade de ler algumas vezes. Recentemente organizou o livro Corpos em Aliança, Diálogos Interdisciplinares sobre Gênero, Raça e Sexualidade, em parceria com Ana Cláudia
Aimoré Martins. O livro pode ser acessado gratuitamente no repositório da UFAL. A Renata acabou de colocar aí no chat o link para o livro, quem quiser acessar. Eu agradeço imensamente, em nome do grupo, a disponibilidade do professor Elias em conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante e urgente para a história, né? Para mim é um prazer enorme tê-lo aqui, não só em função do currículo, mas porque o Elias é um grande amigo. Em Florianópolis a gente compartilhou as dores e as delícias da pós-graduação, né, Elias? Então, para mim é um prazer incrível poder ouvir o Elias e ouvir o Elias com o meu grupo de pesquisa e com vocês também, que são do país inteiro. A gente teve inscrições de norte a sul, da história, das ciências sociais, pessoas da área da saúde, professores, professoras da rede municipal, da rede estadual, de ensino básico, professores e professoras universitários, estudantes. Então, é um prazer enorme fazer parte disso e propiciar isso também através do meu grupo de pesquisa, essa reunião com colegas que ficam distantes, né? Talvez essa, a gente tenha repetido sempre, mas essa talvez seja a única coisa positiva desse contexto que a gente está vivendo, algum nível de aproximação com esses colegas que estão mais distantes. O Elias vai falar por mais ou menos 30, 40 minutos, para a gente poder ter um tempinho maior para conversar, né? Então, o Elias vai falar, e aí no final a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. Eu peço que quem tiver perguntas não escreva no chat enquanto ele estiver falando, deixa para o final, que daí a gente organiza bem bonitinho, mesmo em ordem de inscrição, para fazer as perguntas. Eu peço que quem quiser fazer as perguntas depois, é só abrir o microfone ou pode escrever pelo chat também. Então, Elias, por favor. Obrigado, Cíntia. Vocês me escutam? Me escutam bem? Que ótimo. Obrigado, Cíntia. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu também preparei um roteiro, vou tentar me organizar a partir do roteiro. É uma alegria compartilhar este momento com vocês, sobretudo por ser um momento promovido pelo grupo que a professora Cíntia Lima, minha amiga Cíntia Lima, coordena na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, especialmente por seu convite, que, de um certo modo, faz com que Cíntia e eu retomemos, né, uma série de diálogos que se iniciaram há muito tempo, há exatamente 10 anos, Cíntia, no início de 2010. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já agradeço também o interesse na temática, o interesse em dialogar e conversar sobre esse tema que me mobiliza tanto, que é a escrita da história e as homossexualidades. Então, muito obrigado pelo convite do grupo de pesquisa História, Mulheres e Feminismo, né, coordenado pela Cíntia. Como a Cíntia apresentou no início, eu sou professor do curso de História da UFAL, professor da área de Teoria e Metodologia da História, onde eu também coordeno um grupo de estudos e pesquisas em História, Gênero e Sexualidade. Portanto, as minhas reflexões hoje, as reflexões que eu tenho feito nos últimos anos em torno do tema historiografia e homossexualidades, estão atravessadas pelas experiências no grupo, né, o grupo existe desde 2018, quando eu entrei na Universidade Federal de Alagoas. Eu sou de Fortaleza, mas há 2 anos vivo em Maceió, em Alagoas, por conta do deslocamento do trabalho. Então, há 2 anos, junto com o grupo, também formado por estudantes da graduação e da pós-graduação, a gente vem tentando fazer uma discussão sobre a historiografia e sobre as visibilidades e invisibilidades na escrita da história. No entanto, esse encontro com esse tema é um encontro que se recua até no início de 2010, quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina para desenvolver a minha pesquisa sobre as travestis em Fortaleza, na década de 70 e na década de 80, sobre o trabalho sobre o qual eu gostaria também aqui de conversar, aqui ao longo dessa fala, e é muito marcado pelas experiências
e aí eu não tenho dúvida que o grupo que Cíntia coordena também, muito marcado pelas experiências, né, com o encontro com o feminismo, com os estudos de gênero, com os estudos queer, com a história das mulheres, na Universidade Federal de Santa Catarina, nesse período que nós estivemos, né, eu como estudante do doutorado, Cíntia mestrado e doutorado, muito influenciado pelas reflexões que fazíamos no LEG, que é o Laboratório de Estudos de Gênero e História, coordenado pelas professoras Juna Maria Pedro, Jenny Ribeiro, Cristina Roselane Necker, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, as falas hoje estão atravessadas, portanto, por essa experiência que tem início em 2010 e que já faz uma década, é assustador, quanto a esse período já de 10 anos, e as reflexões que eu venho fazendo aqui, né, à frente do GEPS, e nas disciplinas de Teoria e Metodologia da História, que são disciplinas ministradas por mim aqui na Universidade Federal de Alagoas. São também reflexões que estão profundamente atravessadas, né, pelos significados políticos que eu atribuí à minha homossexualidade, então, portanto, eu falo a partir, né, do lugar de um homem gay, branco, cis, nordestino, que se ressignifica e que se encontra também existencialmente a partir do encontro com as travestis, não só as travestis do ponto de vista de um tema a ser desenvolvido numa pesquisa de doutorado, mas, sobretudo, a partir de uma série de encontros, né, afetivos e existenciais. É uma fala, portanto, essa de hoje, atravessadas por todas essas influências institucionais, acadêmicas, mas também políticas e existenciais de alguém que, historicamente, vivenciou uma série de atravessamentos homofóbico e que encontrou na escrita da história um modo de se ressignificar e de se libertar e de se refazer e de fazer uma série de lutas, na medida que eu entendo a historiografia, né, em diálogo com o Michel Dissertot, como sendo um espaço de reelaboração do passado e do presente a partir desse trabalho de luto. Então, é nesse sentido que todas essas reflexões de hoje estão atravessadas por essas influências, por esses momentos e por essas existências. Eu organizei a minha fala em 3 momentos, seguindo 3 textos produzidos por mim ao longo dos últimos anos, e a partir deles, a ideia é pensar, portanto, as possibilidades e os desafios de se fazer uma historiografia marcada pelas homossexualidades. Então, o primeiro texto, e todos esses textos vocês encontram muito facilmente na internet, disponível na internet. O primeiro desses textos é o artigo Os Silêncios de Clio, Escrita da História e Invisibilidade das Homossexualidades no Brasil, produzido em parceria com a professora Joana Maria Pedro, que foi minha co-orientadora no doutorado, na UFSC. É um texto que foi publicado em 2014. A primeira versão do texto deve ter sido apresentado em 2012, portanto, aí um texto do início dos anos da última década, e foi publicado em 2014 na revista Tempo e Argumento da Universidade Estadual de Santa Catarina. Em 2018, Joana e eu revisitamos esse texto, Os Silêncios de Clio, e publicamos neste livro. Gostaria aqui de mostrar para vocês, é um livro importante para os estudos historiográficos e da teoria queer, das homossexualidades. História e Teoria Queer, organizado pelo Miguel Rodrigues de Souza Neto e pelo Aguinaldo Rodrigues Gomes. Portanto, esse é um livro de 2018. Então, em 2018, nós revisitamos esse texto, ampliamos e publicamos como um capítulo do livro intitulado Outras Histórias de Clio, Escrita da História e Homossexualidade no Brasil. O segundo texto, que vai orientar
um pouco essa minha reflexão e o diálogo com vocês é a minha tese, que a Cíntia citou, desenvolvida entre 2010 e 2015, num programa de História, na linha Subjetividade e Poder, da Universidade Federal de Santa Catarina, tradicionalmente marcada pelos estudos de gênero e pelo feminismo. O livro foi lançado em 2017 pela Prismas, e em 2019 foi lançada uma segunda edição pela APRIS. É, portanto, o resultado das pesquisas desenvolvidas num doutorado entre 2010 e 2015. É, inclusive, a primeira tese em História sobre as experiências travestis no Brasil. O terceiro texto, que orienta um pouco as discussões aqui com vocês hoje, é um capítulo que eu publiquei no livro, que a Cíntia também citou, que é o Corpos em Aliança, um livro organizado em parceria com a professora Ana Cláudia Aimoré Martins, minha colega do Departamento de História aqui da Universidade Federal de Alagoas. É um livro que foi, assim como resultado de um evento realizado no ano passado, que foi financiado pelo CNPq e que, portanto, pode ser acessado gratuitamente. Neste livro, eu escrevi um capítulo chamado Foucault, Butler, Preciado e Davis na Oficina da História, que eu revisito a minha tese e faço uma reflexão sobre as ausências presentes na tese, e aí eu penso que essas ausências são justamente um dos desafios para nós que estamos interessados em fazer uma historiografia LGBTQI+, no Brasil. Neste caso, de pensar a interseccionalidade, né? Uma das ausências que eu aponto na tese, revisitando a tese, é justamente as discussões raciais. Se, por um lado, na UFSC, o encontro com o feminismo, o encontro com a teoria queer, no início, né, de 2010, me aproximou dos estudos de gênero, dos estudos da sexualidade, do pensamento de Foucault, da Butler e do Preciado. Por outro lado, naquele contexto, particularmente, eu deixei de fazer uma reflexão sobre as questões raciais que, como acontece no Brasil, atravessavam e atravessam as experiências travestis também em Fortaleza. Então, eu penso que a interseccionalidade, não só como um conceito, mas como uma abordagem, é um dos principais desafios para nós que fazemos não só historiografia LGBTQI+, história das homossexualidades, mas historiografia de um modo geral. Então, eu vou caminhar um pouco, né, por esses três momentos da minha trajetória, que é o artigo Silêncios de Clio, o livro Travestis e o capítulo Foucault, Butler, Preciado e Davis na Oficina da História. Todos eles também vocês encontram facilmente disponível na internet, né? Não é difícil. Bem, por que a historiografia brasileira não tinha se dedicado aos estudos das homossexualidades? Essa era a questão do texto Os Silêncios de Clio, de 2014. Por que as travestis permaneciam sendo associadas à imitação e à criminalidade, ou seja, à mentira e ao perigo? Foi o problema da tese que me mobilizou a pensar num projeto de pesquisa no início de 2010. E qual a importância da interseccionalidade para os estudos das homossexualidades e, de um modo geral, para a historiografia, né? Essa é a questão do meu último texto, e é uma questão que me anima à frente das aulas de teoria da história e das discussões com os estudantes e as estudantes do GEPES, né, do grupo de pesquisa que eu coordeno aqui. Pois bem, é em torno desses textos e dessas questões que eu proponho uma reflexão em torno do tema escrita da história e invisibilidade ou visibilidade das homossexualidades no Brasil. Conversando com Cíntia, eu fiz questão
de deixar um espaço maior para que a gente conversasse, justamente porque é uma possibilidade aí de também escutar vocês, que certamente vêm de experiências tão diversas, existenciais, acadêmicas e políticas, um pouco escutá-los e escutá-las também, né, nessas experiências acadêmicas, né, o que por exemplo, tem sido feito, tem sido pesquisado e tem sido estudado, e que, porventura, esses trabalhos têm uma espécie de cartografia sobre as homossexualidades na historiografia ainda não apontaram. No texto de 2014, né, escrito em parceria com a professora Joana Maria Pedro, nós partíamos de um diagnóstico, e aí o diagnóstico no sentido Foucaultiano do termo, né? Qual era, naquele contexto, o diagnóstico? O diagnóstico com relação à temática das homossexualidades no Brasil, havia um pioneirismo da antropologia e da sociologia no estudo das homossexualidades, e especialmente na temática das travestilidades. Então, o primeiro ponto desse diagnóstico é justamente esse. Um pioneirismo da antropologia e da sociologia, que no Brasil estava presente desde pelo menos a década de 80. Enquanto que a antropologia e a sociologia, desde pelo menos a década de 80, já estavam elaborando uma reflexão sociológica e antropológica sobre as experiências homossexuais no Brasil, a historiografia, mesmo com toda, eu não sei a quantidade de historiadores e historiadoras que nós temos aqui hoje, mas a historiografia, mesmo com todas as revoluções teórico-metodológicas promovidas pelo marxismo, pela nova história social, pela escola das análises, que são correntes historiográficas importantes para a historiografia ocidental ao longo da segunda metade do século XX, portanto, desse momento historiográfico brasileiro que nós estamos falando. Então, enquanto uma série de novos sujeitos, novos objetos e novas abordagens, que são títulos de uma coleção importante de textos da Escola das Análises, uma escola francesa, publicada no Brasil aí no início dos anos 80, enquanto ela introduzia novos objetos, novas abordagens e novas fontes, os historiadores não escreveram sobre as homossexualidades, sobre as travestilidades, sobre as experiências lésbicas, né? Isso nos anos 90. No início dos anos 2000, há uma mudança, e aí o livro publicado pelo historiador norte-americano James Green foi extremamente importante. Mas nós falamos daqui a pouco de Além do Carnaval, que é um livro importante no sentido de possibilitar e de dizer que era possível fazer uma historiografia sobre as homossexualidades no Brasil, né? Pois bem, então havia um pioneirismo da antropologia e da sociologia, e mesmo diante da renovação historiográfica, os historiadores estavam em silêncio. Daí o nome, daí o título, né, do artigo Os Silêncios de Cleon. Ao mesmo tempo, havia uma importância de pesquisas pioneiras feitas por pesquisadores militantes estrangeiros e brasileiros, né? O Peter Frey, também ali do campo da antropologia e da sociologia, o Peter Frey, o Nestor Perlonguet, o Luiz Motti, o James Green, o João Silvério Trevisan, a Rita Colassa, ou seja, são pesquisadores e militantes, não necessariamente professores que estavam em uma universidade. Aqui a exceção é o Luiz Motti, que está na Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Antropologia no início dos anos 80, mas que, diferente dos outros, não estavam, mas que estão produzindo livros que se tornaram clássicos, né, para os estudos sobre as homossexualidades, mas que não são livros produzidos por historiadores. Então, nós temos aqui um pioneirismo na antropologia e da sociologia, e a importância desses pesquisadores militantes estrangeiros, mas também brasileiros, que estão também aí na década de 80, produzindo pesquisas pioneiras sobre as experiências LGBTs no Brasil. Enquanto isso, na historiografia, praticamente silêncio. Então, o texto feito com a Joana teve justamente o objetivo de fazer uma reflexão sobre esse silenciamento
E aí, uma das conclusões é que esse silenciamento é um silenciamento, sobretudo político, está pouco relacionado, por exemplo, à inexistência das fontes, embora apareça em algumas abordagens de que a inexistência de pesquisas históricas sobre as experiências LGBTs estariam associadas à inexistência de fontes, mas não é exatamente isso. E, naquele contexto, Joana e eu interpretamos esse silenciamento como sendo um elemento estruturante do pensamento heterossexual que marca a historiografia. Pensamento heterossexual, pensado como uma categoria de análise desenvolvida pela Monique Wittig, que é uma ativista lésbica, que vai escrever um livro chamado Pensamento Heterossexual e que vai mostrar o quanto que a heterossexualidade, mais do que uma prática, é um regime que rege a sociedade, e não só a sociedade, mas também a própria historiografia. Então, uma das conclusões para esse silenciamento, neste contexto, nós atribuímos a esse pensamento heterossexual que marca a historiografia no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que nós, né, fazíamos um diagnóstico dessa invisibilidade, ali no início, né, em 2014, nós também apontávamos para a emergência de algumas pesquisas, né? Nós citamos no artigo de 2014 alguns desses trabalhos. Uma dezena, um pouco mais do que uma dezena de pesquisas historiográficas. E aqui pensando a historiografia como sendo aquela pesquisa realizada em um departamento de história, né? O que não quer dizer que as abordagens do Luiz Morte, a abordagem do Trevisan, a abordagem não sejam abordagens históricas e que contribuam muito para o modo como os historiadores e as historiadoras pensam as homossexualidades. Mas aqui a ideia foi configurar essa historiografia como aqueles trabalhos desenvolvidos em departamentos de história. Né? Então, a gente começa a perceber, ali em 2014, a emergência de algumas pesquisas. E se vocês tiverem a curiosidade de ler o artigo, vocês vão identificar quais eram essas pesquisas. Era um campo que se anunciava como promissor, né? E o que é que caracterizavam essas pesquisas, né, em 2014? De um modo geral, eram pesquisas marcadas pelo pensamento de Michel Foucault, filósofo Michel Foucault, sobretudo pelo diálogo com a obra A História da Sexualidade 1. De um modo geral, estava marcado pelo pensamento do Michel Foucault, e de um modo particular, pelo livro Além do Carnaval, que no Brasil é publicado em 1999, é publicado por uma grande editora, que é a Companhia das Letras, e que circula no Brasil. Então, é claro que a possibilidade de um livro ser publicado por uma grande editora e de circular faz com que uma série para além das qualidades e do pioneirismo e da importância do livro, né, ao inaugurar, sob o ponto de vista da história, uma abordagem historiográfica da temática, tem, obviamente, aí o fato de que o livro circula. E, na medida que ele circula, ele vai também influenciar uma série de trabalhos. Então, de um modo geral, o pensamento do Michel Foucault, e de um modo particular, o livro Além do Carnaval, do James Green, e de um modo mais tímido, o trabalho Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Uma outra obra, um outro clássico importante, que inclusive penso está sendo redescoberto pelos historiadores e pelas historiadoras. Né? Uma outra característica desse um pouco mais de uma dezena de pesquisas historiográficas é de que eram pesquisas orientadas, e eu penso que é um argumento que continua muito presente, uma série de pesquisas que foram orientadas por historiadoras feministas, por historiadoras mulheres, ou seja, não foram, se por um lado os pesquisadores gays, né, foram extremamente importantes por produzirem um instrumental teórico, metodológico, descoberta de fontes, exercícios teóricos metodológicos que influenciaram e continuam influenciando as nossas pesquisas, né?
Por outro, as pesquisas mais recentes foram orientadas por historiadoras mulheres, por historiadoras das relações de gênero, por historiadoras feministas. Então, se vocês forem observar esses primeiros trabalhos de 2014 e forem ver a orientação desses trabalhos, a maioria deles foi orientado por mulheres e feministas. Eu citaria aqui algumas delas, né? A Margarete Rago, da Unicamp, a Joana Maria Pedro, a Cristina, houve a Janine Ribeiro, a Roselane Neckel, da UFSC, a Denise Santana, da PUC, a Raquel Soyer, do Rio de Janeiro, a Lídia Benin, da UFBA, ou seja, então nós temos aí, e é muito interessante, né? Foram essas historiadoras que acolheram as pesquisas sobre o universo LGBT no campo da historiografia. Esse é um dado que é extremamente importante, de modo que os estudos de gênero e o feminismo foram e são essencial para uma historiografia LGBTQI+, no Brasil. Então, essa ao mesmo tempo que é o pioneirismo dos pesquisadores ativistas, no sentido de inaugurar e de fazer um exercício teórico-metodológico, de descobrir fontes, dizer que é possível a partir dos seus trabalhos, o que torna esses trabalhos, as novas pesquisas viáveis, é justamente o acolhimento, como aconteceu com muitos de nós, certamente, que estão aqui e que desenvolveram, ou que estão desenvolvendo pesquisas. Eu conheço alguns e algumas aqui, e nós sabemos o quanto que essas mulheres feministas acolheram os estudos sobre as experiências LGBTQI+, no Brasil. Isso em 2014. Hoje é possível dizer que esse campo se diversifica também no sentido de gênero e de sexualidade. Mas aqui eu estou tentando fazer esse recorte de 2014. Então, é graças ao acolhimento dessas historiadoras que as pesquisas são, portanto, desenvolvidas e defendidas, como é o caso da minha pesquisa, que foi orientada pela Roselane Neckel e pela Joana Maria Pedro. E qual que é a conclusão, né, desse artigo de 2014? Havia uma invisibilidade política pelo pensamento heterossexual que atravessa a historiografia, inclusive um dos meus desejos, eu não sei exatamente quando eu vou conseguir, né, elaborar essa reflexão. Eu passo pelo menos 2 anos para escrever um artigo, sou muito obsessivo. Esse, por exemplo, que foi publicado em 2014, começou a ser pensado no início de 2010. Então, olha a tortura que é, né? Mas é uma coisa boa também. Então, uma das questões que eu pretendo desenvolver, e ela tem aparecido de um modo latente nessas últimas lives, aparecendo numa live que eu realizei com a Helena Vieira, que é uma ativista travesti de Fortaleza, em um evento organizado pelo LUPA, um laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi mediado pelo Benito, e ali eu já um pouco colocava essa questão, e aqui eu gostaria de retomar, até para escutar um pouco também vocês, do quanto que a historiografia ela é um elemento estruturante da homofobia no Brasil. Né? Eu tenho perseguido um pouco esse argumento. Ele é muito latente e é algo que eu pretendo escrever e desenvolver futuramente, né? Ou seja, a historiografia é um elemento estruturante da homofobia, né? No sentido de que se a historiografia ela é importante na construção das identidades dos sujeitos e a invisibilidade dos LGBTs que mais na historiografia promove o apagamento e o aniquilamento dos sujeitos, né? Então, essa é uma questão que eu tenho aí perseguido e que faz parte da agenda de pesquisa aí dos próximos anos. Ali a gente já não falava em homofobia em 2014, mas falávamos de um pensamento heterossexual como um elemento estruturante. Ao mesmo tempo, apontávamos para as potências, né, dos estudos de gênero e, sobretudo, da perspectiva queer,
né, não por acaso, o último tópico, muito ainda também latente, se chama a teoria queer, uma categoria útil de análise histórica, fazendo um pouco um diálogo com o texto clássico da John Scott, e é importante, sobretudo, para nós historiadores e historiadoras, chamado gênero uma categoria útil de análise histórica. Então, ali, no texto de 2014, com Joana, a gente já tentava perceber ali as potências da teoria queer, que, como tinha acontecido com os estudos das homossexualidades, já estava sendo trabalhada na sociologia e na antropologia, mas que na historiografia ainda, de um certo modo, era uma novidade, né? Isso em 2014. Hoje, infelizmente, né, cada vez mais historiadores e historiadoras têm se apropriado da perspectiva queer nas suas pesquisas, e isso tem sido importante, inclusive, por apontar os limites da perspectiva queer, para a gente entender as peculiaridades e as singularidades das experiências no Brasil. Mas, no início, além de 2014, parece que foi ontem, mas não foi, ainda era uma certa novidade, e não por acaso, é um tópico muito tímido aí nesse texto, Os Silêncios de Clio. Ok, mas o que se dá? Aquele diagnóstico, ele não pode ser mais repetido em 2020, né? O que nós temos em 2020? Nós temos em 2020 um campo que se expande, felizmente já não é mais uma dezena, é um pouco mais de 10, né? Então, o campo historiográfico se expandiu e se diversificou, né? Não são apenas trabalhos que se concentram no Sul e no Sudeste, como acontecia também em 2014. Ele se expande, ele se diversifica institucionalmente, regionalmente, tematicamente e temporalmente. Então, nós temos trabalhos desde os períodos clássicos da historiografia colonial até os períodos mais recentes. Essa expansão e essa diversificação observada hoje, e que em 2014 parecia promissora, e me parece que foi, sobre as homossexualidades, pode ser constatada a partir de alguns eventos recentes. E aí eu gostaria de citar algum desses eventos. O ST, simpósio temático, Clio sai do armário, homossexualidades escrita da história, coordenado por mim e pela Rita Colasso, com a participação do Benito Schmidt, durante o 30º Simpósio Nacional de História, realizado em Recife, entre os dias 15 e 19 de julho de 2019, em 30 anos de eventos da ANPU, que é a instituição mais prestigiada da historiografia nacional, e a gente, é preciso lembrar que os encontros acontecem a cada 2 anos, né? Então, é mais do que 30 encontros, não necessariamente são 30 anos, é bem mais que isso. Nunca havia sido realizado um simpósio temático, e vocês sabem que os simpósios temáticos são um dos momentos mais importantes de um encontro nacional de qualquer disciplina, na medida que ali é apresentado as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil em diferentes instituições e regiões do Brasil. Então, em 30 anos da ANPU, nunca tinha sido organizado um simpósio temático sobre as homossexualidades no Brasil, né? Aconteceu em 2019. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a apresentar as minhas pesquisas em simpósios da ANPU, era uma grande dificuldade, porque não existiam, eu não sabia exatamente onde me encaixar para apresentar as minhas pesquisas, né? Então, nesse sentido, foi extremamente importante a existência desse colóquio, que reuniu uma dezena de trabalhos e de pesquisas, muitos e muitas delas estão aqui nessa live, e que, de fato, revela que muita coisa boa está sendo pesquisada, está sendo feita em diferentes partes do Brasil. Então, esse é um dos eventos que revelam a expansão desse campo. O segundo foi a live realizada na ANPU, esse ano, no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia,
e que reuniu uma dezena de pesquisadores e pesquisadoras, historiadores e historiadoras, muitos e muitas que estavam presentes em Recife no ano passado e que se reencontram para esta live. A live, assim como a programação do simpósio temático, vocês também encontram facilmente. Para quem, né, está interessado em fazer, né, uma pesquisa desse universo, estes eventos, que são facilmente acessados na internet, eles são importantes justamente porque eles revelam essa cartografia das pesquisas que estão sendo feitas no Brasil. E o terceiro evento, que revela essa expansão, foi a formação da Rede de Historiadores LGBTQI e da Semana da Diversidade, promovido por essa rede, em junho, no mês que se comemora o mês do orgulho gay no mundo. Então, se vocês forem, por exemplo, acessar a programação que está disponível na rede, vocês vão perceber dezenas e dezenas de pesquisas historiográficas e históricas sobre as homossexualidades no Brasil, né? Isso também está disponível. Inclusive, Benito, a Rita e eu estamos organizando uma publicação a partir dos trabalhos apresentados no simpósio temático em Recife. Portanto, vai ser como o livro que eu acabei de mostrar para vocês, organizado pelo Miguel e pelo Aguinaldo, vai ser também aí um livro que vai pensar as pesquisas historiográficas e as homossexualidades no Brasil. Possivelmente vai ser publicado no início do próximo ano. Ou seja, entre 2014 e 2020, o campo, e aí eu penso que já é possível falar em campo, se configura, se expande, se diversifica, de modo que hoje qualquer texto ou reflexão sobre essa temática não pode mais ganhar somente o nome de Os Silêncios de Clio, né? Como em 2014. Mas de Clio sai do armário, que foi o título do simpósio temático organizado com Rita na AMPU. Então, Clio saiu do armário. Uma situação muito diferente daquela do período em que eu publiquei, em que eu comecei a desenvolver o livro, a pesquisa Travestis. Eu lembro que eu concluí o doutorado na PUC de São Paulo em 2009, e já ali em 2009, muito marcado pelas minhas experiências na República, né, e por uma nova relação com a minha sexualidade, com a minha homossexualidade. Então, esse encontro comigo mesmo, com o universo, particularmente com o universo trans, e que bom que aconteceu esse encontro, porque eu já não aguentava a historiografia que eu estava produzindo na época do mestrado, e o encontro com Foucault. Eu sou de uma geração que não leu Foucault na graduação, então vocês que já estão lendo as feministas, que estão lendo as historiadoras da história das mulheres, das relações de gênero, que estão lendo Foucault, teoria queer, que bom, eu sou de uma geração que eu não estudei gênero, eu vim ler o primeiro texto de gênero quando eu estava fazendo o projeto de pesquisa do doutorado, que foi em 2009. Ok, já faz 10 anos, mas eu fui ler Foucault também nesse contexto, né? A teoria queer também. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a historiografia, ela tem feito alguns deslocamentos teóricos, metodológicos e temáticos importantes, né? Então, naquele contexto de 2010, da produção da pesquisa sobre as travestis em Fortaleza, eu não encontrava uma pesquisa historiográfica sobre travestis. O que nós tínhamos naquele momento era uma dissertação do José Carlos de Araújo Júnior, defendido em 2006 na Unicamp, orientada pela Margarete Rago, e depois eu descobri, conversando com o colega Ronaldo Canabarro, que está aqui,
que ele também estava, naquele momento, ali no mesmo período que eu estava desenvolvendo a tese, fazendo a sua dissertação de mestrado na Universidade de Passo Fundo, sobre travestis. Então, as referências que eu tinha sobre o universo travesti eram da antropologia, que desde os anos 80, com o trabalho clássico do Hélio Silva, vinha se debruçando sobre a temática, né? E que bom que, felizmente, hoje, esse universo temático também se expandiu. Hoje, por exemplo, nós temos trabalhos sendo realizados pela Laura Silva, pelo Rafael França, pelo Márcio Nicolau, pelo Fábio Lopes, pelo Ronaldo Canabarro, pelo Caio Tedesco, pelo Paulo Vitor de Souza, pelo Augusto de Oliveira, pelo Alexandre Silva, Arme, pela Heloísa Costa, o Wellington Machado, o Nathan Rubio, o Kleber Simões, isso para citar somente aqueles historiadores e historiadoras que estão na rede LGBTQI+, pelo o Luiz Morano, que está aqui e que faz parte da rede, que tem feito também pesquisas extremamente importantes. Daqui a pouco ele vai lançar um livro sobre a cintura fina e vocês vão enlouquecer com as pesquisas do Luiz. Ou seja, então nós temos, felizmente, uma diversificação temática e, no caso das travestis, uma ampliação dessas pesquisas, e, inclusive, eu acho que essa é uma questão importante, pesquisas sendo feitas pelos próprios sujeitos trans, né? Muitos e muitas que foram citadas aqui são travestis e transexuais. Então, isso é extremamente importante. Nós estamos caminhando um pouco aí para os 30, 40 minutos. Eu não vou falar propriamente sobre o livro Travestis, né? Enfim, o livro está disponível, a gente pode conversar se vocês tiverem interesse, mas eu quero já caminhar um pouco para o final da minha apresentação, falando um pouco dos nossos desafios. Então, nós temos aqui, né, um pouco retomando esse percurso que eu tentei aqui percorrer com vocês. Nós temos, nos anos 80, trabalhos pioneiros, e, obviamente, nós não chegamos onde estamos sozinhos e sozinhas, né? Muitos sujeitos, muitos sujeitos, né? Foram importantes para a construção de tudo isso, né? Que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nós somos devedores e devedoras de muitas delas. Nós temos aí, de um certo modo, uma explosão a partir, né, de 2014 e 2015 das pesquisas na historiografia, né, e aí a importância das historiadoras feministas. Agora, a gente percebe uma expansão, uma diversificação geográfica, temática, institucional, isso é extremamente importante, mas também temos alguns desafios. E aí eu queria finalizar esse primeiro momento aqui da fala, apontando um pouco para os desafios que eu já me coloco na leitura que faço do livro Travestis, né? Ora, neste capítulo, Foucault, Butler, Preciado e Davis, na Oficina da História, eu parto de presenças importantes na elaboração do trabalho, na minha formação como acadêmico, como profissional da história, mas também como gay, como cidadão, né, pensando que a historiografia é uma ética, não é só uma profissão, não é só uma teoria, é um modo de vida, a ética é entendida no sentido Foucaultiano como modo de vida. A historiografia, de fato, me libertou, né, de uma situação de invisibilidade, de silenciamento, promovido pela homofobia, e é por isso que eu acho tão importante que possamos fazer uma discussão sobre a homofobia e a sua relação com a historiografia, né? Na medida em que, repito, a historiografia constitui identidades. Eu sempre coloco essa questão para os... Sou professor da turma de Introdução aos Estudos Históricos, da galera que chega no primeiro período, né? E aí eu sempre coloco essa questão. Como é possível, né, que os manuais, os livros didáticos
de história, né? Inclusive importantes coleções historiográficas produzidas por importantes historiadores brasileiros, possam escrever páginas e páginas sobre a história do Brasil, sem um capítulo sobre as experiências LGBTQI+. Olha a violência de você ter toda uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos, tendo aula de história do Brasil, e muitos deles, LGBTs, sem uma referência às suas experiências. Né? Então, essa é uma reflexão que eu faço sempre, né? Que historiografia é essa, né? Com que ela é comprometida, né? E de que modo os estudos das homossexualidades, os estudos LGBTQI+, esses nomes todos, né, ainda estão em disputa, os estudos das dissidências sexuais de gênero, os estudos das sexualidades disparatadas. Então, de que modo esses estudos podem, os estudos de gênero, da teoria queer, decoloniais, eles podem e devem fazer uma crítica a essa invisibilidade, a esse silenciamento que violenta a vida dos sujeitos, que violenta a vida dos nossos alunos e das nossas alunas. Quem é professor e quem é professora aqui sabe da dificuldade dos estudantes LGBTs nas universidades, né? Então, eu penso, daí a importância dos grupos de estudo, dos grupos de pesquisa, daí a importância desse tipo de pesquisa, justamente porque elas vão possibilitar, né, a construção de uma vida com muito mais orgulho. Então, o desafio, portanto, um dos desafios que eu gostaria de chamar a atenção aqui é justamente para pensar não só a sexualidade e o gênero, como aconteceu comigo em Travestis, né, feito entre 2010 e 2014, e que foi extremamente importante naquele momento, uma vez que eu nunca tinha pensado a historiografia em diálogo com a sexualidade e com o gênero, mas pensar também a raça e a classe. É por isso que nessa oficina da história, que é o título do capítulo, eu convoco a Davis, junto com Preciado e com Butler e com Foucault, né? Então, hoje eu me pergunto como, né, muitas das travestis que aparecem no meu texto eram travestis negras, né? Inclusive, eu reproduzo algumas das fotografias dessas travestis negras de Fortaleza, e eu não fiz naquele contexto uma reflexão sobre a raça e do modo como a raça atravessou a vida delas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Fiz agora no livro e que bom que fiz, né? Que bom que fiz. Eu acho que... E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas reflexões todas, elas não são naturais. Elas não são auto-evidentes. Se não tivermos grupos como o IMUF, se não tivermos discussões realizadas por professores e professoras comprometidos e comprometidas com os estudos de gênero, essas experiências todas não serão auto-evidentes. E não foram por mais de um século na historiografia sobre a história do Brasil. E eu disse que se expandiu, mas isso não quer dizer que seja uma historiografia que esteja perto de assumir um determinado lugar de hegemonia dentro da historiografia brasileira. Então, nesse sentido que eu penso que a interseccionalidade, ou seja, né, não só como conceito, mas como uma abordagem, é extremamente importante para nós que fazemos não só historiografia, eu sei que não tem só historiadores e historiadoras aqui, mas nós que pensamos criticamente a realidade social no Brasil. Eu fico me perguntando como tem trabalhos historiográficos que não fazem uma discussão sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça. Que tipo de historiografia é essa? Onde os sujeitos não têm sexo, não têm raça, não têm gênero, não é?
eu fico me perguntando que historiografia é essa que apaga, em nome, né, de uma experiência social. Ora, a experiência social dos sujeitos no Brasil está atravessada pelas experiências de gênero, de classe, de raça e sexualidade. Então, que historiografia é essa que fala de experiências sociais sem uma reflexão sobre, pelo menos, esses quatro marcadores sociais da diferença? Os desafios são muitos. Um outro desafio que eu penso que é um desafio importante é justamente estabelecermos um diálogo com as pensadoras transexuais e travestis, não só no campo da historiografia, mas que estão pensando em outros espaços, né? Então, né, o que uma epistemologia trans, o que o transfeminismo tem a nos dizer, nós que falamos desse lugar, ainda que marcado por uma injúria de gênero e de sexualidade, mas que é assegurado por uma cis-heteronormatividade, né? Então, que diálogo é preciso estabelecer em um diálogo que não é mais um diálogo de transformar as experiências de determinados sujeitos em objeto, mas de um diálogo entre pares, né? Que diálogo pode ser estabelecido e de que modo a gente pode também transformar o que fazemos e quem somos. Então, foi um pouco essas reflexões aqui que eu pensei para a gente conversar. Queria agradecer novamente o IMUF pelo convite, a Cíntia, minha amiga querida, por essa oportunidade de estar revisitando. Eu lembro da frase do Foucault. Foucault é que diz assim: se não for para pensar de um outro modo, não tem por que a gente continuar pensando, né? Então, eu tenho muito orgulho do livro Travestis e tenho muito orgulho do artigo Os Silêncios de Clio, mas eu quero pensar de um outro modo agora, né? Eu quero pensar coisas que eu não pensei em 2014, coisas que eu não pensei em 2017 e que me atravessam agora a partir dos encontros que eu estou vivendo, e esse é um desses encontros. Então, obrigado, Cíntia, e todas as demais pesquisadoras integrantes do grupo. Obrigado a vocês. Eu estava muito preocupado, Cíntia. Eu fiquei aqui de olho na quantidade de pessoas que estavam inicialmente e me parece que não teve, assim, uma debandada, né? Então, continuou. Então, eu fico muito grato e feliz que vocês tenham permanecido atentos e atentas, sobretudo nesse contexto que é tão difícil a gente se concentrar, né, numa fala. Eu sou um péssimo liveista, porque eu tenho uma grande dificuldade de me concentrar. Acompanhei pouquíssimas lives nesse contexto todo, porque de fato é uma dificuldade e que tem a ver com todo esse contexto que a gente está vivendo, de ansiedade, de preocupação, no contexto da pandemia. Então, eu fico muito grato pelo interesse e pela escuta de vocês. Obrigado, gente. A gente ainda não desenvolveu uma técnica para palmas, né, para as palestras e para as atividades, né? Eu vou expressar aqui algumas das sensações que eu estou vendo aqui no chat, dos sorrisos aqui do final também. Elias, muito, muito obrigada. Eu fiquei pensando no privilégio que seria, pensando lá eu na graduação, ter um professor de teoria, de introdução aos estudos históricos, que visse a história desse modo, assim. Acho que isso pode ser uma marca fundamental na nossa formação mesmo, né? Então, que privilégio te ouvir, que bom te ouvir de novo, assim, a gente conversa, a gente não conversa mais sobre essas coisas, eu acho, né? Enfim, tem algumas perguntas já aqui engatilhadas. Eu quero te agradecer mais uma vez, quero dizer que fiquei muito feliz de você começar esse caminho falando das historiadoras feministas que fazem o que deve ser feito, né, ao acolher pesquisas sobre sexualidade, sobre trans, sobre gays, lésbicas. Eu acho que é um papel fundamental. E pensando que nos conhecemos há 10 anos, né, como essas historiadoras têm um papel fundamental em nos formar e nos largar por aí, digamos assim, né, como a gente acaba criando uma teia muito importante para a formação na história. Eu fiz um pequeno levantamento aqui no chat enquanto você ia falando,
E aí eu levantei que, claro, né, temos um grande número de historiadores e historiadoras, mas temos também gente do direito, da educação, psicologia, sociologia, letras, música, enfermagem. Sei também que muitos e muitas são, além de terem essas formações, são militantes. Muitos e muitas são militantes. Então, acho que a gente tem um público também bastante diverso. Achei muito legal pensar nessa questão da historiografia como elemento estruturante da homofobia. Acho que é um caminho super interessante. Acho maravilhoso você revisitar sua tese, sua produção, a partir de um olhar antirracista, digamos assim, né? Eu tenho me aproximado também bastante dos estudos contracoloniais, falando assim de maneira bem aberta, e acho que a gente precisa levar para a vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus alunos, que se a gente souber aprender sempre, as coisas já valem a pena, né? E a gente passa o tempo todo aprendendo e crescendo. Vou parar de balela aqui e vou para as perguntas. Eu abri algumas inscrições aqui, todo mundo aqui, parabéns, professor Elias, muito bom, ótimas reflexões, amei. Parabéns, muito obrigada, são as palmas, né? Maravilhosos, seus apontamentos, extremamente importante, vou falar isso para sentir as palmas, né? Parabéns pela fala, inspiradora, ótima fala, perfeito, obrigada, gratidão, parabéns, 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 parabéns. Não estamos chegando na ordem das perguntas. Agora cheguei. Eu tenho 3 pessoas aqui para fazer as perguntas. Um é a Gabi não, Gabriele Bononi, que é minha aluna, por isso que eu chamo de Gabi. Depois tem a Letícia e a terceira é a Maria Elisa. O pessoal ainda está meio tímido, mas acho que a gente faz essas 3 como um bloquinho, e aí depois quem se animar pode fazer mais perguntas. Quem quiser fazer perguntas, o ideal é abrir o microfone e falar. Mas quem tiver problema com o microfone ou que não quiser falar, pode colocar aqui no chat, que daí eu organizo e eu mesma leio. Eu só fico um pouquinho mais lenta para organizar. Então, coloca ali, daí eu vou deixar por último, enquanto o Elias vai falando, eu vou organizando. Então, a gente começa com a Gabi, depois a Letícia e a Maria Elisa. Gabi, abra seu microfone, por favor. Você fale quem você é e aí então faça a sua pergunta, por favor. Tá bom. Meu nome é Gabriele, sou acadêmica do 8º semestre de História, aqui na UFMS de Três Lagoas, sou aluna da professora Cíntia, que foi uma professora muito boa para mim, me abriu muito os olhos em diversos campos, diversos estudos, principalmente sobre essa questão da sexualidade, e os meus colegas do IMUF, né? Primeiro, queria agradecer e parabenizar o professor por essa fala maravilhosa, que é muito bom poder estar na universidade e vivenciar experiências assim que falam sobre, né, a sexualidade, principalmente quando nós nos encontramos dentro da comunidade, né, LGBTQI+. Mas a minha pergunta, na verdade, são algumas perguntas. A primeira que eu queria fazer é mais pessoal, assim, saber mais das suas dificuldades em relação a preconceito, enfrentamento, né, nesse sentido de preconceito e dificuldades na formulação das suas pesquisas. E também se durante a graduação você já pensava nessas pesquisas, ou se foi apenas na pós-graduação, e como foi essa vivência. E também se hoje, nessa conjuntura política, né, que nós estamos, onde o nosso presidente é abertamente homofóbico e preconceituoso, né, racista e misógino e tantas coisas, se isso dificulta essa questão dessa sua linha de pesquisa, desses estudos sobre a sexualidade, né. E também queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa relação da historiografia e da sexualidade, porque eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha pensado em fazer esse olhar para a historiografia, e eu acho que, né, ouvindo você falar, comecei a achar como isso é essencial para nós, enquanto historiadores, vivenciando a universidade. Obrigada. Obrigada, Gabi. Vou juntar 3, tá, Elias? Aí você fala tudo junto. Depois a Letícia. Letícia, abra seu microfone, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, Elias. Queria agradecer a sua fala, que veio assim um flashback na minha cabeça, porque eu fiz a graduação de 2012 a 2016 na UFOP, e realmente a formação assim historiográfica, as referências que a gente tinha, assim, o mais tradicional possível ali, né, dos análises. Então, a gente conseguir perceber a mudança que deu, né, a partir aí de 2014, bem lentamente até os dias de hoje, chega até a emocionar ver que a gente pode fazer um trabalho como esse, né?
E eu estou terminando o mestrado, né, em História, eu pesquiso um boletim lésbico Xana com Xana, e durante a minha elaboração do projeto e contato com outros professores, o que sempre me questionam o seu trabalho não está sendo militante? O seu trabalho enquanto historiadora está tomando um tom muito militante. Então, isso é uma coisa que me incomoda, eu queria que você comentasse um pouquinho, será que existe um limite entre nós que produzimos historiografia e a militância? Como é que a gente trabalha isso? É essa a pergunta. Obrigada, Letícia. Agora, a última desse bloco, da Maria Elisa. Ela queria fazer uma pergunta, comentário. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade. Professora Elias, professora Cíntia. Eu sou da música, acho que talvez mais afastada dessa área, mas um pouco deslocada. Eu sou doutoranda em música da Unicamp e atualmente eu pesquiso uma cantora chamada Chavela Vargas, que ela desenvolveu a carreira dela no México. Ela saiu um pouco fugida da Costa Rica porque ela era uma criança masculinizada, como se dizia. E aí ela passou por episódios muito traumáticos na infância, enfim. E aí eu estudo a voz dessa cantora, o gesto vocal, enfim, como que ela artisticamente conduziu essa opressão toda e usou o canto como uma forma de resistência mesmo. E de se revelar, ela foi a primeira cantora que se revelou homossexual na América Latina, abertamente, enfim. E aí, na verdade, era um comentário que eu queria tecer, porque o professor Elias falando sobre o departamento de História, assim, o departamento de Música, eu acho que talvez seja um dos mais complicados, a gente pensando dentro aí das áreas das humanas e das artes, porque, por incrível que pareça, né, a gente trabalha com o corpo o tempo inteiro, mas dentro da academia você tem uma tentativa de descorporificar o pensamento e as práticas o tempo inteiro, né, é uma luta. E a questão da sexualidade, quer dizer, ela não existe, né, então para mim foi um grande desafio procurar, quer dizer, encontrar, né, referências dentro da música que falassem sobre isso, e aí eu fui conhecer a musicologia feminista. Tem uma professora do IFISH, que é a Ana Carolina Murgel, que ela está dando uma força também, ela foi orientanda da Margarete Rago, na Unicamp, estudou Alice Ruiz, enfim. Mas é mais um comentário sobre essa dificuldade que é compartilhada, e que os corpos são a tentativa de anulação dos corpos, né? E que aí continua nessa batalha, era esse comentário mesmo, de diálogo das áreas aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maria Elisa. Por favor, Elias. Gabriele, Letícia, Maria Elisa, obrigado pelas falas, pelas questões. Vou tentar aqui organizar. Bem, a Gabriele perguntou sobre as dificuldades e os preconceitos, né? Bem, na graduação, eu fiz a graduação na Universidade Federal do Ceará entre 2001 e 2005, e eu não fiz essas discussões sobre gênero, sexualidade, cor, né? Isso não estava colocado. Foi uma graduação muito marcada pela importância das análises e da história social, sobretudo uma história social thompsoniana. Então, esse foi o contexto ali da minha formação, que foi extremamente importante. Claro, hoje, né, os alunos da UFC, nós temos a presença de uma professora historiadora, Ana Rita Fonteles Duarte, que também fez o doutorado na UFSC, que também foi orientanda da Joana, que também foi do LEG, e que tem um grupo também, né, como Cíntia e como eu, de gênero e feminismo, história das mulheres na UFC. Então, é um contexto completamente diferente. Mas, na minha formação, particularmente, não. No mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa no mestrado sobre um missionário religioso chamado Padre Biapina,
que percorreu ali as vilas ainda não era Nordeste, no final do 19, antes do Padre Cícero. Eu sou do interior do Ceará, eu fui para Fortaleza fazer ensino médio, e como alguém que nasceu no interior do Ceará, eu fui muito marcado pela história de santos e de milagres, e a escolha pelo Padre Biapina naquele contexto do mestrado estava muito relacionado, né, pela criança do interior, né, que eu fui, né. Então, também não foi atravessado por essas questões de gênero e sexualidade, embora já tivesse, por exemplo, na PUC, a Denise, que fazia toda uma reflexão, né, e que orientou o trabalho de Letícia, né, Letícia? Que já ali, naquele período, eu fiz entre 2007 e 2009, e nós já tínhamos ali, eu lembro que Denise orientava, por exemplo, o trabalho de um rapaz de Minas Gerais, o Eduardo, sobre homossexualidades, mas aquilo não era. Um pouco também para a gente refletir que essas questões, todas essas questões, elas não são igual evidentes, né? A gente vai vivendo uma série de atravessamentos, de encontros e desencontros, e vai encontrando e desencontrando os temas. Eu acho que faz parte mesmo das nossas trajetórias, e as coisas vão acontecendo no momento que a gente vai dando outros significados para elas, né? Quando, portanto, eu fui para a UFSC, né, eu não falo de preconceito, a dificuldade, porque eu estava ali no ambiente, que é o ambiente do LEG, que era um ambiente frequentado por mulheres, feministas, gays, então era um pouco nosso universo, né, Cíntia? Então a gente estava ali muito naquele universo do LEG e dialogando com pessoas que estavam interessadas naquilo que a gente tinha para dizer, e a gente interessado no que elas tinham para dizer. Claro que quando a gente estava matriculado em algumas outras disciplinas, havia algumas tensões, mas no meu caso, no período que eu fiquei em Florianópolis, que foi de 1 ano, eu tive a felicidade de ter ótimas professoras, né? A professora Joana, a professora Cristina, a professora Cíntia, a professora Bernadette, né? Então, assim, professoras que tinham todas as sensibilidades, né, ali, para todas essas questões. A dificuldade foi, por exemplo, de pensar historiograficamente um tema que não tinha sido pensado historiograficamente até então, né? Então, essa foi uma dificuldade, né? A gente não tinha ali uma reflexão como nós temos hoje, né? E isso é extremamente importante, sobre o universo travesti. Então, eu tive que me apropriar da antropologia, sem ser antropólogo e sem fazer antropologia, e da filosofia sem ser filósofo e sem fazer filosofia, né? E dialogar pouco com a historiografia, na medida em que a historiografia não tinha uma bibliografia sobre essas questões. Eu digo, repito, isso em 2010. Hoje o quadro é diferente. Nós temos já trabalhos muito importantes e significativos, né, que apontam para esse universo LGBT. Então, essas foram a dificuldade, foi sobretudo, não foi dificuldade de fonte, por exemplo. Eu pesquisei os anos 70 e os anos 80 em Fortaleza, eu tinha 2 grandes jornais em Fortaleza, que publicava quase que constantemente notícias sobre travestis e homossexualidades. É claro que a gente está falando de uma grande capital, já nos anos 70 e nos anos 80, do Nordeste. Eu pesquisei, por exemplo, na revista Manchete, que estava disponível na biblioteca. Então, não é a existência de fonte, pelo menos para determinados contextos e determinados períodos, né? É claro que se você vai para determinados contextos, determinados períodos, essa dificuldade da fonte ela pode ser apresentada de um modo mais intenso. Não foi o meu caso, né? Com relação à história da sexualidade, eu penso que ainda é preciso, muitas vezes, a sexualidade é tomada como sinônimo de gênero. É claro, os estudos sobre as relações de gênero, eles são extremamente importantes, mas gênero não é a mesma coisa que sexualidade. Enquanto que na historiografia, já
o gênero já aparece como um elemento importante na estruturação das relações sociais e na vida dos sujeitos, a sexualidade ainda continua apagada, inclusive em muitos estudos de gênero, né? Ou seja, se antes partia-se do princípio de que o masculino era universal, e a crítica feminista foi importante, entre muitas coisas, para apontar que ele não era universal, porque tem as relações de gênero, é preciso dizer que a heterossexualidade não é universal. E é preciso fazer uma reflexão nas nossas pesquisas sobre essas experiências que não são heterossexuais, e se não tem uma reflexão sobre essas experiências que não são heterossexuais, elas aparecem de um modo evidente, como se todos e todas fossem heterossexuais, né? Entendem? Então, a sexualidade, me parece, ainda precisa ser descoberta, né? O gênero já é uma categoria útil e presente nas análises historiográficas. Eu não diria o mesmo da sexualidade, no sentido de que ela pode desnaturalizar a heterossexualidade, né? Então, observem os trabalhos de história que vocês leem e vejam se há uma reflexão sobre sexualidade nesses trabalhos, né? Então, um pouco tentando responder o que Gabriele colocou. Letícia, né? Letícia, nós já sabemos, né? Aquilo que nós produzimos está atravessado por uma série de escolhas políticas, éticas, existenciais, não é neutro, não é objetivo no sentido de que não há uma contaminação entre aquilo que a gente escreve e aquilo que a gente e aquilo que nós somos, né? E o que eu acho interessante é que essa é uma crítica histórica aos estudos feministas. Por exemplo, não é ciência, né? Não, as historiadoras feministas e as historiadoras das mulheres não fazem ciência, fazem militância, né? E isso, de um certo... as mulheres já sofrem, né? Esse tipo de crítica bem antes de nós, por exemplo, LGBTs, né? Mas eu penso que a gente tem que assumir que aquilo que a gente produz está atravessado por aquilo que a gente vive, é uma ética, é um modo de vida, porque aquilo que a gente escreve é um modo de vida, né? Eu tenho incentivado cada vez mais os meus orientandos e as minhas orientandas a deixarem muito claro, sobretudo na introdução dos seus trabalhos, as suas escolhas políticas, existenciais, acadêmicas, não é? Logo nas primeiras páginas da minha tese, eu digo que eu penso as travestis, essa história toda desse modo, pelas minhas experiências como homossexuais, como homossexual, como alguém que descobriu em um determinado Foucault, o feminismo, a teoria queer, né? Então, esse é um discurso que busca deslegitimar os estudos de gênero e os estudos LGBTs, quando a gente sabe que essa também é uma forma de militância, essa também é uma forma de ideologia, né? Por que só os estudos de gênero são ideológicos, né? Então, eu acho que é preciso dizer mais. O texto que você citou no início, imagino que vocês conheçam, né, pelo menos os historiadores, chama Operação Historiográfica. É um texto que eu trabalho geralmente com os estudantes do quarto período, é um texto mais complexo. E aí ele diz que o trabalho dos historiadores é marcado por uma série de não-ditos, né? Isso ele está fazendo uma investigação sobre a historiografia dos anos 70. Ou seja, os historiadores estão, mas fingem que não estão, né? E quem disse que estava foram as feministas, as historiadoras feministas, porque elas já não estavam efetivamente na historiografia anterior. Então, foi preciso dizer que elas estavam e que elas estão, né? Então, essa tradição de se colocar em primeira pessoa, ela é extremamente importante, porque mesmo quando a primeira pessoa não está explicitada, que é o que o setor chama de não dito,
ela organiza o tempo todo o texto historiográfico. É por isso que a lição mais importante, olha como estou sendo pretencioso, né? É por isso que uma das boas lições, antes de ler qualquer texto, vá saber quem escreveu o texto, em que período escreveu. Porque pode até ser que ele não diga, eu sou um historiador católico fundamentalista homofóbico. Mas o modo como ele organiza, certamente, pode estar atravessado por esse lugar social, que o Foucault vai chamar de lugar social, e que não necessariamente está dito, mas que organiza o texto. O que nós estamos fazendo é organizar o texto e dizer, né? Eu disse, olha, eu sou gay. Não é um narcisismo, né? Não, é porque é importante aquilo que eu estou escrevendo e o modo que eu estou escrevendo está relacionado com o meu modo de vida, né? Então, é preciso cada vez mais deixar claro os não ditos, inclusive apontar os não ditos nos textos, né? Como uma reflexão teórico-metodológica da escrita da história, né? Elisa, né, sobre os seus comentários. Você falava da anulação do corpo, né? E, ora, se existe um estigma, né, com relação às experiências homossexuais e masculinas, esse estigma e essa invisibilidade, ela se torna muito mais presente quando são as experiências das mulheres. Não é por acaso que, nesse universo que já se diversifica, as experiências masculinas, nessa historiografia recente, nos livros clássicos, né, são as experiências privilegiadas. E aí eu faço uma reflexão também, né, privilegiados não só no sentido de uma facilidade também das fontes, e aqui eu estou falando sobre os estudos historiográficos LGBTs, mas até que ponto também, se não pela misoginia. Entende? Então, ora, são questões que a gente precisa pensar, porque elas não são autoevidentes, né? As mulheres lésbicas, mulheres que amam outras mulheres, elas não aparecem na historiografia por quê? Não é? Isso está relacionado, de um certo modo, com o machismo? São perguntas, né? São questões para a gente pensar. Se a invisibilidade das homossexualidades, de um modo geral, está relacionada a um pensamento heterossexual, o das mulheres homossexuais estaria com um pensamento machista? Né? São questões aí para a gente... Não tenho as respostas, né? Mas eu tenho muitas perguntas. As perguntas me animam, as questões me animam, os problemas me animam, né? E quanto mais nós produzirmos, mais nós vamos conseguir, né, ter experiências para problematizar. É por isso que é tão importante essas problematizações. Obrigada, Elias. Eu tenho mais um bloco aqui, que é, primeiro, uma Renata, 2, uma pergunta no chat do Vinícius, depois 3, Ailton e 4, Ronald. Renata, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, por favor. Se apresentem e aí façam uma pergunta. Meu nome é Renata, sou graduanda em História, sou do IMOF e sou orientanda da professora Cíntia. Mais uma vez, obrigada, professor Elias, por ter aceitado conversar com a gente. Está sendo muito bom te ouvir. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância de discutir raça, né, na sua pesquisa. O que isso te permitiu perceber, principalmente pensando a partir da Angela Davis, né, que você citou. Só isso. Obrigada. Aí, 2, a pergunta do Vinícius. Deixa eu achar aqui que eu fico muito me sentindo comentarista de jornal esportivo, na hora das perguntas que eu tenho que ler no chat. O Vinícius perguntou, o Vinícius é mestrando em Ciências Sociais e Humanas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e ele pergunta, você acredita que as pesquisas de historiografia LGBTI+, sofrem algum risco no cenário atual de ataques contra o governo, as ciências humanas, as universidades públicas e tudo mais? E aí, a 3, o Ailton, pode abrir seu microfone, Ailton?
Olá, boa noite. Boa noite, professor Elias. Boa noite, professora Cíntia. Boa noite a todos. É um prazer participar desse debate. Eu tenho um questionamento aqui que, na verdade, tem me inquietado e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, um momento político em todo o mundo, e esse momento político reacendeu esse debate e nos coloca diante desse dilema, que é pensar os estudos das sexualidades no nosso caso, no caso dos historiadores, eu sei que tem um grande grupo de historiadores aqui, então pensar a história das sexualidades, essa discussão sobre identidade, que é uma discussão polissêmica, né, que tem lá seus defensores, seus detratores, então pensar o identitarismo, pensar os estudos das sexualidades, pensar os estudos dos movimentos, dos chamados novos movimentos sociais, que surgem ali nos anos 1970, 1980, e quem está perguntando isso é uma pessoa que lida com isso. Eu pesquisei movimento homossexual no Brasil, e mais especificamente aqui na Bahia, eu falo da Bahia, né, de Salvador, pesquisei o Grupo Gay da Bahia. Então, como pensar esses movimentos identitários e em relação aos movimentos sociais de classe mais tradicionais, e pensar a identidade, classe, porque sempre foi, dentro de uma tradição marxista, os movimentos identitários sempre foram vistos como luta menor, essa questão do ser mulher, do defender os direitos das mulheres, defender os direitos LGBTs como algo menor. Desculpe se eu já estou me entendendo, mas a questão é só essa. Pensar esse antigo dilema que volta com força nesse período neofascista que estamos vivendo, de autoritarismo bolsonarista, então de pensar como conciliar as lutas identitárias com as lutas de classes, que é um caminho que me interessa muito. Obrigado. Obrigada, Ailton. Agora a gente vai ter a última pergunta, daí a gente encerra, né? Que essas atividades com tela, assim, elas não podem se alongar muito. A pergunta do Ronald. Pode abrir seu microfone, Ronald. Oi, gente. Oi, Elias. Tudo bem? Oi, Ailton. Bom te ver. Recebi seu e-mail, tá? A gente vai conhecendo as pessoas agora só assim, né? Quando encontra no virtual. Enfim, Elias, eu fiquei pensando, quando da sua fala, né? Você sabe muito bem que eu estou agora passando por esse processo de pensar, né? Sobre a historiografia LGBTI, que eu tenho chamado de dissidências sexuais de gênero, né? Pensando uma perspectiva de abrangência, e aí naquilo que você fala, né? Do quanto enquanto que o gênero, de certa forma, já é uma área, né? Que se sente firme nos apontamentos, ao mesmo tempo é questionada por ser militante, mas só para trazer alguns números, assim, né? Que eu tenho feito esses levantamentos. Então, por exemplo, dos números que eu tenho encontrado, né, que eu acho que são significativos para a gente pensar sobre isso. No Brasil, a gente tem aproximadamente, né, dentro da plataforma Sucupira, em torno de 4.400 e alguma coisa, teses e dissertações que abordem a temática de gênero ou sexualidade. Né? Tem 4.000, mais ou menos, que aí é óbvio que a gente sabe que tem muitas teses e dissertações que não estão na plataforma, né, que a gente tem problemas de acesso, mas enfim. Isso de um universo de 25... Oi? Isso, não na historiografia especificamente, né? Não, isso dentro dos cursos dos 83 programas de história do Brasil. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem, lá na plataforma, tem aproximadamente 24.980 teses e dissertações. Então, nós temos, né, desde 74, e aí tem muitas faltando, tem alguns trabalhos tentando recuperar, né, as teses anteriores, mas, enfim, eu quero dizer que de um universo de 25 mil, tem mais ou menos 4.000 que abordam essa temática, mesmo que seja de forma muito genérica, né, então não são específica da economia ou coisa assim, ou mesmo que sejam abordam, mas aí quando a gente vem para a especificidade, né, das dissidências sexuais de gênero, a gente chega a um número muito menor, e o número que eu chego é o número de 150. Então, você tem, por exemplo, 2.000, 3.000 teses e dissertações que abordam questão de gênero, mas quando você vai olhar o que a pessoa está chamando de questão de gênero, é somente a mulher
heterossexual, ou deduz-se que é uma mulher heterossexual cissexual, né? Cisgênera. Então, assim, nesse sentido, né, você falou da questão da história como parte da estrutura da homofobia no país, né? Eu acho que tem bastante cauda aí nessa tua provocação, mas aí eu queria ampliar, assim, para quanto a discussão de gênero no Brasil, ela é extremamente hetero-cis-normativa, né? Então, assim, mesmo a discussão de gênero ainda fica fechada extremamente nesses campos, né? E aí como um ponto cego, né? Acho que você falou isso aí de... o Nohar vai falar um pouco sobre essas questões, né? Atravessando a história e a memória, mas o que eu queria pensar é sobre isso, né? Como a gente pode mexer nisso, ou de que forma essas nossas incursões aí de tentar estabelecer um campo também da sexualidade, né? Como um campo, você já falou, pode ser ampliada a partir de outras perspectivas metodológicas, né? Enfim, é um pouco nisso, assim, era só trazer uns dados, trazer alguns dados que eu acho que são importantes para a gente pensar e, desculpe se eu me estendi. Nada. Renata, o Vinícius, o Ailton. Ailton, eu tive o prazer de participar da defesa da dissertação do Ailton, que é sobre o Grupo Gay da Bahia, né, Ailton? O Ronaldo, querido, que a gente se aproximou a partir da experiência da rede, e é uma pessoa com quem eu tenho dialogado muito. Que massa. Renata, com relação às questões raciais, né? Eu vou falar um pouco o que mudou, né, na minha leitura da tese a partir desses encontros com as feministas negras, né? O que... Ora, para mim, eu trabalhei com uma ideia de dispositivo do Michel Foucault, do dispositivo do estigma, do que eu chamo de dispositivo do estigma, que atravessa, de fato, a vida da Roberta Close, né? Vocês são muito jovenzinhos, né? Talvez não conheçam, e jovenzinhas, a Roberta Close, mas a Roberta Close é uma personagem importantíssima para a história das experiências trans no Brasil, porque, mesmo que nunca tenha sido uma militante, né, mesmo que nunca tenha participado de uma organização travesti, transexual, mesmo que nunca tenha reivindicado, inclusive, uma identidade travesti. Olha, né, como é interessante de como a história escapa aos indivíduos, né? Muitas vezes, ainda que seja feita pelos indivíduos. Mas a Roberta Close ela foi importantíssima, porque no início dos anos 80, ela aparece nua na revista Playboy, e este aparecimento inédito na história nacional de uma... Naquele momento, ela era lida como transexual, ela era lida como travesti, ela era lida como homossexual, havia uma certa confusão, como ainda hoje existe, né, entre uma parte da sociedade brasileira, no sentido do reconhecimento do gênero e da sexualidade das pessoas trans. Então, imagine isso no início dos anos 80. Então, ela é super importante, porque ela aparece publicamente e ela se torna um fenômeno nacional e ela é discutida na imprensa nacional e ela circula pelo Brasil, pelo menos nas capitais. Ela foi para Fortaleza e ela pauta. E na medida que ela pauta a questão na imprensa e a questão pública se transforma em uma questão, né, nacional. E ela é lida como uma mulher quase perfeita, ela é lida como uma transexual que é dócil, diferente daquilo que era lido como travesti até aquele momento. Por que estou dizendo tudo isso? Porque ela ganha um certo lugar de reconhecimento na sociedade brasileira naquele contexto.
Mas esse lugar de reconhecimento nunca foi o suficiente para que ela fosse reconhecida como um ser humano, como uma mulher, entre aspas, de verdade. Ou seja, então, mesmo a Roberta Close, linda, maravilhosa, famosa, branca, de classe média, desejada, não conseguiu escapar ao dispositivo do estigma que produzia a experiência trans como uma mentira, como um perigo, como uma ameaça, certo? As travestis que frequentavam a Praça do Ferreira, que é uma praça famosa, a mais importante do centro de Fortaleza, e que faziam daquela praça um espaço não só da prática profissional, da prostituição, mas também de encontros com as amigas, de vivência com as amigas, de descoberta de si, elas também foram atravessadas pelo estigma travesti, como a Roberta Close foi. Porque tanto aquela travesti que está na praça, quanto a Roberta Close, tiveram sua humanidade negada pelo dispositivo do estigma, que é binário e que é heteronormativo. Certo? Então, ambas sofrem com a transfobia, porque o tempo todo a Roberta Close é questionada. O tempo todo a Roberta Close é violentada. Na imprensa, na rua, assim como as travestis. Ou seja, então elas se aproximam, né, na violência de gênero transfóbica, mas elas vivem essa experiência marcada por suas classes e por sua raça. E essa reflexão, ela não está presente na tese, ou está presente apenas muito timidamente, né? Porque a travesti negra e pobre não pode ser, né, considerada, ainda, né, que compartilhe com a Roberta uma experiência transfóbica do mesmo modo. Então, foi nesse sentido que eu tentei, agora, no texto de 2020, pensar o quanto que elas se aproximavam na sua experiência de gênero, e de gênero, sobretudo, e de corpo, mas se distanciavam nas suas experiências de classe e de raça, entende? Porque também não se pode dizer que Roberta, por ter sido famosa, ser branca de classe média, se aproximar de uma determinada representação de feminilidade, uma mulher alta, magra, aquilo que é valorizado, né, como padrão de feminilidade, não sofresse também por ser travesti. Então, foi justamente esse exercício que eu talvez deixei mais complexo, embora seja ainda extremamente difícil fazer esses atravessamentos, né? Mas eu acho que a gente não pode perder do nosso horizonte teórico, metodológico, político e ético, tentar perceber essas nuances. Eu, por exemplo, quando faço uma reflexão desse lugar como sujeito gay, eu também faço uma reflexão que está atravessado pela homofobia, não é porque eu me tornei um professor universitário que eu deixei de sofrer homofobia, mas eu tenho que fazer uma reflexão que essa homofobia que me atravessa é uma homofobia que se diferencia dos meus alunos negros e pobres, né? Então, ora, ao mesmo tempo que há certos atravessamentos, há muitas singularidades marcadas por essas experiências de raça e de classe. E aí eu penso que é preciso levá-las em consideração, né? Justamente para a gente... Inclusive, né, toda a historiografia sobre o movimento homossexual brasileiro foi uma historiografia muito marcada sobre o movimento homossexual brasileiro branco e de classe média e masculino, né? É justamente essa sensibilidade teórica para as questões de classe e questão de raça que vai nos possibilitar pensar justamente as exclusões que atravessaram a própria emergência do movimento homossexual brasileiro, né? Então, olha como é um desafio aí para a gente. O Vinícius, sobre os riscos, né, Vinícius? Olha, é um risco, né, ser um LGBT no Brasil, e é um risco fazer historiografia LGBTQ mais no Brasil, né?
É claro, quando você... aí eu vou voltar para o setor ele sempre me atravessa, ele diz assim, olha, para que uma determinada pesquisa seja possível, é preciso que exista uma instituição histórica que possibilite que ela se desenvolva. Foi preciso que eu, Cíntia, Ana, Rita, lá da UFC, fôssemos para a UFSC, porque nós sabíamos que ali na UFSC era possível desenvolver a nossa pesquisa e que nós não seríamos reprovados, não pela qualidade do projeto, mas por uma homofobia, uma transfobia, um machismo, né? Então, é preciso que exista a instituição. Se você está em uma instituição onde essas discussões elas não estão presentes, você vai ter uma certa dificuldade. O que não quer dizer que muitos professores e professoras que não são LGBTs não possam acolher sua pesquisa. Porque, como eu disse, essas primeiras pesquisas não foram orientadas necessariamente por mulheres lésbicas, mas por mulheres que estavam sensibilizadas com as questões de gênero, né? Então, é claro que tem um risco e que tem uma dificuldade, mas e é claro que, sem ser romântico, essas dificuldades, elas vão impondo limites materiais, nem todo mundo tem como ir para a UFSC, ou para a Federal do Mato Grosso do Sul, ou para a UFAL, para fazer as suas pesquisas sobre gênero e sexualidade, ou para a UFBA, né? Tem aí um limite material, nem todo mundo tem condição. Então, não é fácil, mas como eu tenho tentado aqui mostrar, e a partir da fala também de vocês, esse campo tem se expandido, o Ailton, né? Eu fico me perguntando, Ailton, por que não é uma luta identitária? É a mesma coisa do argumento do militante, né? Você diz que os estudos feministas e LGBTQ+, são militantes. E aí as pessoas dizem que as lutas feministas, negras e LGBT são identitárias, né? Aí eu acho sempre interessante você olhar para essa pessoa que está dizendo que é identitária e se perguntar se ela não tem identidade, né? Porque me parece que tem, mas é uma identidade que se naturalizou a partir de uma série de relações de poder, e ela não se naturalizou socialmente, muitas vezes institucionalmente e academicamente, exatamente aqui, e que essas identidades, elas ameaçam justamente esses lugares, inclusive institucionais. Quem é que não quer que seja discutido feminismo e LGBTs e questões raciais? É só você olhar para essas pessoas que fazem uma crítica às identidades. E eu acho que um dos argumentos mais equivocados da crítica ao identitarismo é a questão de associar a identidade ao indivíduo e associar a identidade ao neoliberalismo. Está tudo, né? Quem é que faz essa associação? Né? Quem foi que disse que a identidade é individual? Quem foi que disse que o mundo não se organiza estruturalmente? Quem disse que a identidade não é uma luta maior? Quem disse que a classe não é uma identidade, como o Ronaldo lembrou? Né? Então, lembrem-se, né? Não fiquem só no discurso, vá para a produção do discurso, né? Quem é que está dizendo o quê? Né? Então, é isso. O Ronaldo, né? Ronaldo, eu não sei se é claro, não sei se esses trabalhos, estou aqui pensando com você, né, a questão do gênero como um cis heteronormativo, né, o quanto que ainda é um elemento que pode ser, a teoria queer já foi, né, importante no sentido de fazer essa crítica a esse caráter essencialista do gênero que a gente sabe que está presente em uma determinada tradição, a ponto, e aí a Cíntia não me mate, né? A ponto, por exemplo, de para uma parte do feminismo não entender as experiências trans como uma experiência marcada por uma feminilidade legítima, né? Mas isso mostra o quanto que
as identidades, elas estão em disputas, elas não são homogêneas, né? Elas estão também disputando, também não dá para ter uma relação muito romântica, não é? Elas não são automáticas, não é? Os gays não se unem automaticamente, né? E o quanto que essa coisa não automática não tem a ver somente com os indivíduos, mas com a própria estrutura da sociedade, que faz com que esses encontros não aconteçam, né? Então, eu acho que a crítica da Scott foi importante para pensar o gênero de outro modo, a da Butler foi importante para pensar o gênero de outro modo, mas eu penso que o gênero ainda precisa se aproximar das discussões raciais e das discussões de classe, né? Eu fico me perguntando, né? É uma coisa que eu tenho levado muito em consideração nas minhas orientações, né? Ora, é gênero e sexualidade? Mas é gênero, sexualidade, é raça e é classe. Eu penso que essas coisas não podem estar separadas, e estão, inclusive, em muitos estudos de gênero. Em muitos estudos de gênero, né? Como esteve na minha própria tese, né? Mas a gente vai se transformando, né? E aquilo, o modo como a gente se relaciona também com o conhecimento vai se transformando a partir desses encontros todos que a gente vai... Audre Lorde, verdade, né? Então, aqui, eu fui ler muito recentemente as feministas negras, até porque elas foram publicadas recentemente no Brasil, né? Então, é isso. Obrigado. Elias, querido, muito, muito obrigada. Foi um aprendizado. Imagino que você está cansado, né? Essas atividades são extremamente desgastantes. O Elias travou para mim, travou para vocês? Menina, ele deu o tchau e travou? Que deusas estão do nosso lado? Estou impressionada. Será que ele volta? Deixa eu ver se tem uma mensagem no WhatsApp. Nossa, se for, é sinal que as deusas estão do nosso lado mesmo. Vou falar com ele, desculpem. Acho que eu vou tentar expulsar ele. Ah, tá voltando. Vamos ver. Acho que eu tenho que tirar esse perfil. Tirar aquele. Voltei. Ai, Desculpa. menino! A gente estava falando aqui que as deusas estavam do nosso lado, porque você agradeceu. Eu falei e você travou. As deusas feministas, os deuses LGBT, todos do nosso lado. Eu me empolguei e não percebi que o computador ia desligar, mas estou aqui de volta. Ai, tá bom. Tá, então mas deu tudo certo, tá ótimo, então. Eu só estava agradecendo muito, muito. Foi um prazer enorme te ouvir. Foi um prazer enorme também poder ver a interação no chat. Depois eu vou te mandar todo o material. Você consegue ver também como o pessoal se sentiu. E a gente foi emagrecendo, né? Na parte da conversa o pessoal vai saindo e tudo mais, mas a gente teve um público super engajado, super animado com sua fala. Foi um prazer enorme, gostei muito. Muito obrigada. E eu acho que é isso. Alguém quer dar um recado, fazer uma propaganda? A gente pode encerrar o momento dos patrocinadores, né? Dos patrocinadores. Então, acho que é isso, gente. Vocês podem acompanhar o Elias no Instagram dele. Eu sei que ele é bem ativo, né, Elias? No Facebook também. Tem o YouTube do canal do grupo do Elias, tem o YouTube e o Instagram do nosso grupo de pesquisa, se vocês quiserem acompanhar as outras atividades que a gente está desenvolvendo. Nesse momento, inclusive, a gente está lendo Bell Hooks. A sensação que eu tenho é que a gente está há tanto tempo lendo feministas negras, que a gente vem numa onda assim de feministas negras, um exercício extremamente fundamental, que eu me orgulho muito de fazer parte, de ser uma historiadora feminista, de ser do campo dos estudos de gênero, que são campos que não têm medo de se autoavaliar, assim. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente passar o tempo todo
fazendo a crítica de si mesmo, porque o conhecimento se produz assim. Muito obrigada e espero que a gente se veja por aí, pessoal. Muito obrigada, Elias, foi maravilhoso. Obrigado, Cíntia, novamente. Obrigado a todas que permaneceram. Dizer que Cíntia foi e é fundamental, acompanhou o nascimento da tese, acompanhou, né, a minha ressignificação, né, como gay, cis. Eu aprendi muito com a Cíntia e a gente estava um pouco sem dialogar mais cotidianamente, mas espero que esse seja um momento aí de uma reaproximação, porque eu aprendo muito com você e sinto falta desses aprendizados. E fiquei muito feliz de retomar todas essas discussões a partir do convite do grupo e de ouvir vocês também, gente. Obrigado. Olha só, sigam o canal do grupo no YouTube, é só colocar Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Gênero e Sexualidade. A gente vai estrear na próxima semana com uma live sobre o livro do Michel Foucault, recém-lançado no Brasil. E no Facebook, eu sei que a juventude não tem mais Facebook, Cíntia, você sabe, eles não usam mais Facebook. Nós temos um grupo do grupo, que é só também colocar o nome, e ali a gente compartilha uma série de coisas. E sigam também o canal no YouTube da rede Historiadores LGBT, que mais. E a gente vai se encontrando. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Tchau, boa noite para todo mundo. A gente se vê por aí.